Oi, gente. Eu sou Natália Boeri. Estou falando com vocês direto do estúdio da edição de 2025 do Rio to See, que é a maior feira de criatividade e inovação da América Latina. E estou aqui muito bem acompanhada por Sheila do vôlei, minha gente, bicampeã olímpica, e Arnaldo César Coelho. Pode, Arnaldo? Pode isso, claro que pode. E eles acabaram de sair de um painel super enriquecedor, em que eles falaram muito sobre legado. E legado me remete à história. Vocês falaram um pouco das histórias de vocês lá. E para quem não teve a oportunidade, né, de presenciar, de desfrutar da riqueza do que foi falado, eu vou perguntar aqui a vocês um bocadinho. Primeiro, Sheila, primeiras damas, né, Arnaldo? É claro, eu acho Sheila. justo. O que te levou ao vôlei, Sheila? E me fala também de personagens da sua história que foram importantes nessa trajetória. A primeira coisa que me levou ao vôlei, com certeza, foi a altura. E a segunda, eu acho que é minha avó. Já contei essa história algumas vezes, mas quando eu tinha 10 anos, o time da minha cidade, de Belo Horizonte, foi campeão brasileiro, primeiro título brasileiro feminino de vôlei. E estava um barulho muito grande na porta do nosso prédio, que eu morava em frente ao Minas. E quando a gente olha, eu e minha avó, era o time do Minas desfilando em cima do caminhão de corpo de bombeiros. E naquela hora, minha avó pegou na minha mão e falou assim: filha, um dia eu vou te ver lá. E depois desse dia, eu comecei a sonhar estar em cima do caminhão de corpo de bombeiros com a medalha no peito. Isso se tornou realidade alguns anos, bastante anos depois, mas acho que a primeira visão que eu tive do que eu queria para a minha vida foi com 10 anos, minha avó falando isso para mim. E ela contou aqui nos bastidores, eu vou dividir com vocês porque eu sou legal. Essa história do cofre, anos depois, né? Minha avó faleceu tem 2 anos, foi em 2023. E ano passado ela tinha um cofre dessa altura assim, ó, em casa. E ficou na casa do meu irmão. E a gente sabia que não tinha nada valioso, assim, de valor mesmo, que eu falo de valor financeiro. Então, ninguém abria, não sabia o código, então a senha não abria. Aí, ano passado, meu irmão, não aguento mais esse trombolho aqui, vamos abrir. Nós chamamos eu, meu irmão, uma tia minha, e fomos abrir, chamamos o cara para abrir. E diversos papéis lá, a gente acha um papelzinho pequeno assim, escrito em rosa, que era uma cartinha que eu escrevi, falando assim: eu vou ser a melhor jogadora de vôlei do mundo, eu vou jogar vôlei para sempre. Está escrito também em inglês, eu play volleyball forever. Várias vezes, assim, uma sequência de umas 8 linhas assim, escritas essas frases, e embaixo, escrito 1997 com a letra dela. Então, eu imagino que ela guardou essa cartinha desde 97, que eu tinha 14 anos, 13 ou 14, eu sou canceriana no meio do ano, não sei se foi no começo do ano que eu escrevi ou no final, e eu já tinha isso na cabeça de me tornar uma referência aí no voleibol. E a profecia se cumpriu, né? E você, Arnaldo, como foi que você foi para... Porque foi meio que acidentalmente, né? Não, meus amigos, que não eram amigos, eram traíras, que queriam que eu apanhasse na praia. E quem apanhava na praia era o juiz que apitava futebol de praia. E aí eu disse: Arnaldo, apita aí. Me empurraram para me apanhar. Eu não apanhei, porque eu nadava bem, eu saía a nado. E aí aprendi a apitar futebol, fiz curso, estudei educação física, me formei em professor de educação física, em técnico de futebol, e fiz uma carreira aproveitando todas as oportunidades, não só dentro do futebol, como fora do futebol, porque o futebol foi uma grande vitrine para os meus negócios. E o futebol, até hoje, realmente onde eu me destaco, mas eu tenho uma vida paralela de mercado financeiro, que também foi com muito sucesso, e graças a Deus hoje eu desfruto desse conforto. E você foi professor de educação física do Pedro II? Do Colégio Pedro II. Trabalhei, eu fiz concurso, passei, e fui durante 29 anos professor de educação física do Pedro II. E em que momento você achou que era hora de... Não, tudo na vida são fases. Se dedicar E eu tive uma fase exclusivamente como professor de educação física e pedi para aposentadoria. Depois, como árbitro de futebol, fiquei 30 anos. Chegou o momento que a Globo me chama para ser comentarista. E aí eu pedi para sair. E depois fui comentarista da TV Globo quase 30 anos, junto com o Galvão, narrando, e outros comentaristas, Falcão, Júnior, Casagrande. E agora eu pedi para sair também em 2018, e agora estou vivendo uma vida mais tranquila, estou tendo fim de semana, coisas que eu nunca tive. Bens a Deus. Nunca. 60 anos, você ter fim de semana, aniversário de filho perdia, enfim, graças a Deus agora estou podendo usufruir um pouco da minha carreira. E que momento, você teve grandíssimos momentos ao longo dessa carreira tão brilhante, que momento você destacaria? Eu sei que deve ser muito difícil, que nem perguntar que filho, né? Você prefere, os dois são igualmente. O filho é sempre igualmente
amado pela gente, né? Na verdade, na mesma proporção, mas você teria algum momento da sua carreira para destacar, assim? É sempre muito difícil, mas assim, eu acho que o primeiro título olímpico meu foi o primeiro título olímpico do Brasil no voleibol de mulheres também naquele ano. Não foi só a gente como mulher que ganhou, mas a Malrin também ganhou, então foram dois títulos olímpicos de mulheres para o Brasil. Então, Marco fez história aquele ano, né? Lógico que o bicampeonato olímpico é mais história ainda, mas é difícil escolher um, mas eu acho que são, vou falar os dois. Os 2 títulos olímpicos foram os momentos mais marcantes da minha vida. E você falou daquele ponto que você ajudou a salvar, né? Na Rússia, o jogo da Rússia, que todo mundo acha que foi final, né? Foi quarta de final, uma final antecipada, porque a gente começou muito mal aquela Olimpíada de Londres. E a gente cruzou antes da hora com a Rússia, que poderia ser a final. E a Rússia teve 6 match points, a gente conseguiu converter 6 para o Brasil, né? Eu converti 5. E a Fabi fechou o jogo e ali eu tinha certeza que a gente ia ser bicampeã olímpica. Foi muito emocionante. A gente fica em casa infartando, né? Vocês infartando agora, a gente infarta. Gente, hoje, como torcedor, eu infarto também. E você, Arnaldo? A minha carreira marcou foi a final da Copa do Mundo. Porque eu fiz uma carreira como árbitro, construí uma trajetória e cheguei a apitar a final de Copa do Mundo, que foi a primeira vez que um não europeu apitava a final de Copa do Mundo. Isso foi muito marcante. E depois, como comentarista, eu trabalhei em 8, 10 ou 11 Copas do Mundo, Copas do Mundo famosas, como a dos Estados Unidos, 94, que o Brasil ganhou, tetra, que o Galvão como gritava, esquecer? tetra e tal, onde eu estava ao lado do Galvão e do Pelé, e a gente estava comemorando e a televisão americana mostrando a gente lá, o Galvão era o papagaio de pirata do Pelé, eu era o papagaio de pirata do Galvão, e aí foi uma grande emoção aquele dia. Eu tinha 10 anos. Quantos anos você tinha? Você lembra? 11. Onde você estava? Você assistiu? Você acompanhou essa Copa? Não. Eu falo, minha família não era uma família que assistia esporte, mas futebol, né, gente? Futebol e cena. Naquela época, todo mundo assistia. Eu lembro perfeitamente da Copa de 94, de todos os jogos, é engraçado. E, para terminar, que palco o Rio to See para vocês estarem falando de assuntos tão caros a vocês, como história, legado e, enfim, futuro, né? Acho que ter um espaço para o esporte dentro do Rio to See, né, que fala de criatividade e inovação, é sempre muito importante. Eu acho que essa visibilidade para o esporte, lógico que o futebol a gente tem muito mais visibilidade, mas ter visibilidade também para o vôlei, ter esse espaço para o esporte aqui dentro é muito legal e eu fiquei muito feliz e muito honrada de participar. O meu conselho que eu sempre dou aos jovens a regra é clara, aproveite as oportunidades. A oportunidade, ela passa, você tem que agarrar essa oportunidade. Às vezes não é uma boa oportunidade, mas você tem que ir para ver se é boa. E aí, aproveitando as oportunidades, você cresce na vida. Foi assim que eu fiz a minha carreira. Aproveitei todas as oportunidades e hoje eu transmito para esses jovens que estão meio perdidos ainda, sem saber o que eles querem e tal, o seguinte, tem que ter força de vontade, tem que ter perseverança para correr atrás do que quer. Eu fiquei com vontade de perguntar sobre o futuro, já que a gente está falando de futuro. Ela contou que as filhas dela pedem, né, para ver a mamãe voltar a jogar. Elas começaram a entender um pouco mais, né? Porque veio tirando fotos na rua e antes elas falavam, por que você tira foto? É porque você jogou vôlei. Elas acompanham muito. Eu estava na seleção até ano passado como comissão, então elas acompanham o voleibol muito. Elas e têm pedem 6 para eu anos. jogar 6 anos. São gêmeas. Mas aí quando eu falo assim, se a mamãe jogasse, eu viajaria mais, que eu viajo muito hoje de outras maneiras, né, para palestrar, para participar de eventos, mas viajo. Eu viajaria mais ainda, ficaria mais tempo longe. Elas, então não quero, mamãe. Então fica aquele balanço assim, mas elas amam voleibol e amam esporte, fazem esporte. Esporte eu acho que ajuda a criar seres humanos com os valores muito, muito fortes. Então sou feliz que elas podem acompanhar de perto. E você, Arnaldo, o que é que deseja para o futuro? Eu desejo que o meu neto jogue futebol legal para mim poder bater bola com ele, porque ele chuta muito forte. Eu tiro uma onda de goleiro com ele. Mas eu vibro porque hoje eu tô aproveitando o que eu não fiz com os primeiros netos que eu tinha. É de jogar bola com meu neto. Tem nada melhor, né? É muito divertido, ainda mais porque ele é muito rigoroso e exigente. Pode, Arnaldo? Pode sim. Um beijo, gente. Obrigada, viu? Gente.